Boa noite a todos. Hoje eu e Marcela vamos apresentar o artigo que escolhemos sobre adolescência em diferentes culturas. Então, ele foi escrito pela Daniela Teixeira Dutra Viola e pela Ângela Maria Rezende Vorcaro. E elas são da UFMG e foi publicado em 2018. O título do artigo é Adolescência em Perspectiva, um exame da variabilidade da passagem à idade adulta entre diferentes sociedades. E essa imagem que nós trouxemos, ela mostra as meninas da tribo Samoa. E essa tribo, ela é muito mencionada no artigo, e porque ele é um livro da Margaret Mead, que foi uma antropóloga que em 1928 ela passou 9 meses com essa tribo Samoa, que é das ilhas do Pacífico Sul, e ela estudou essas meninas e a puberdade, e como a puberdade acontecia na cultura delas, para analisar como que era essa diferença. E eu vou falar mais um pouquinho sobre isso no próximo slide. Então, as questões que as autoras queriam responder eram, primeiro, o que norteia a travessia da criança ao adulto em diferentes culturas? E também como jovens dessas culturas lidam com o saber sobre a sexualidade e com o excesso pulsional que acomete os corpos? Então, para responder essas perguntas, as autoras fizeram uma análise da adolescência, utilizando-se de um debate da psicanálise e da etnologia. E no artigo elas trouxeram os estudos sobre a adolescência em diferentes culturas, dando destaque para a tribo Samoa, Goro e citando um pouquinho Yalapit. Mas principalmente eles falam mais da Samoa. As outras são só pequenos trechos. Isso mostra também a importância daquele livro da antropóloga Margaret Mead, porque ela fez um estudo muito detalhado sobre como que era todos os ritos de passagem e como que o jovem era visto na sociedade deles. E também, então, nós conseguimos fazer uma comparação entre as sociedades tradicionais e a nossa sociedade ocidental, moderna e hipermoderna. E aqui nós trouxemos um resuminho da comparação que engloba as culturas que o artigo trouxe e também os aspectos da nossa sociedade sobre os jovens e adolescentes, né? E o Marcelo, então, vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, boa noite. Vou falar um pouquinho agora das sociedades tradicionais e das sociedades modernas e hipermodernas. Bom, para começar, eu vou falar um pouco das sociedades tradicionais, começando pela Samoa, onde os adolescentes, né, não existe essa palavra, mas vou usar ela para ser mais fácil para a gente entender. Os adolescentes entre 15 e 16 anos, eles não têm nenhum tipo de status social. Então, eles são não são marginalizados, mas não são incluídos, né, nas atividades dos adultos, exceto em alguns eventos específicos que foram citados. Bom, um ponto interessante da Samoa é sobre as relações sexuais, né? Porque, diferentemente da nossa sociedade, na Samoa, as relações entre os adolescentes são bem aceitáveis, então não é algo muito estranho. Atualmente, na nossa sociedade, isso tem mudado, mas se olhar 20 anos atrás, isso era um grande tabu. Outro ponto também é que a homossexualidade é tolerada, então eles não ligam muito para quem você ama, né? E a masturbação sexual da infância também é vista como algo bem comum entre eles. Então, é uma diferença, eu acho que gigantesca, né? Uma sociedade que é meio considerada atrasada para a gente, ela ainda
tem aspectos morais muito mais evoluídos do que nós. Bom, outro fator legal também da Samoa é que não existe essa coisa, essa ligação dos pais com os filhos, né? Então, é o distanciamento mesmo dos pais com os filhos, e isso torna a transição, né, da infância para a adolescência, no caso da Samoa, tribos regionais, da, da criança para adulto, uma mudança de fase muito tranquila, por já ser desligado dessa relação com os pais. Bom, continuando aqui, falando um pouquinho mais, existiam os ritos de passagem, né? E esses ritos de passagem, eles implicam, às vezes, algumas dores físicas, marcas pelo corpo. Se você olhar nas moças de Gouro, né? Aqui é na Costa do Marfim, tem uma subincisão do clitóris. E esses ritos, né? Eles, eles só são eficientes por causa dessa coletividade, né? Do corpo do jovem pertencer à coletividade. Se não existisse isso, esses ritos de passagem não surtiriam o efeito que surge. Também vale ressaltar que no artigo, o autor também ele fala muito sobre o complexo de Édipo, né? Vou até abrir um parênteses aqui. O autor ele afirma que nas sociedades não ocidentais, seus ritos de passagem mostram-se uma importante eliminação da ligação incestuosa entre pais e filhos. Então, o complexo de Édipo, essa ruptura, né, que existe na adolescência, é muito mais suave também para eles. Né? Freud estudou um pouco dessas civilizações, né, no livro O Mal-Estar da Civilização, em 1930, né, que ele discute um pouco dos ritos de passagem e da divergência entre amor e a civilização. Então, esses ritos eles são extremamente importantes. Né? Talvez a nossa sociedade seja um pouco mais tranquila se existisse ou não. Não saberemos. Então, aqui a puberdade não é acompanhada da adolescência. O rito de passagem substitui, né, essa coisa da adolescência. E a marcação seria essas dores físicas, né, e o momento da transição. Então, o rito de passagem é essa marcação, né, essa passagem do, da criança para a vida adulta. Essa transmissão de saberes, se você olhar um pouco nas moças de Goro, quando elas passam por esses ritos, elas já podem mexer com artefatos sagrados, participar de coisas que antes elas não podiam. Então, ela tem a transmissão total dos saberes aí, quando ela deixa de ser uma criança. A naturalização, que é falado aqui no artigo, é a coisa do natural. O ciclo de vida natural da natureza é de um animal N, assim, pode ser mamífero, enfim. Ele nasce, se reproduz, no nosso caso tem o sexo, né, tem o prazer, e tem a morte. Então eles tratam isso como uma forma extremamente natural, que é muito diferente de nós. Né? Uma morte é algo muito doloroso e algumas pessoas nem suportam assim, esse pequeno fato. Então, agora eu vou olhar um pouquinho sobre as sociedades modernas e hipermodernas. Então, o corpo do adolescente está à deriva, desgarrando de referências, é vulnerável, inseguro, ele está em crise, o tédio, a insatisfação sexual, né? Ele está sob uma pressão hormonal muito grande, um desejo sexual que antes ele não tinha, a dependência com a família, né? E essa falta de funções do espaço público, né? Se olhar, por exemplo, para as tribos aqui que foram estudadas, elas os adolescentes, eles têm uma função, né? Eles já viram adultos, já tem que, enfim, cuidar de uma família, se for casar, enfim, é muito diferente. Né? E toda essa frustração, tudo isso acompanhado de uma fúria consumista, que é algo do capitalismo. Né? O capitalismo, ele pode funcionar como um rito, aí, além de outros fatores, né? Como a entrada em tribos, né? Tribos de adolescentes, o uso de piercing, poderia ser uma maneira aí de causar essa dor, né, e ter essa marcação de maneira não tão clara. Né? E na catástrofe eu vou abrir um parênteses aqui para ler um trechinho. Em vista dessas constatações que eu fiz, corre-se o risco de se abordar a adolescência atual do ponto de vista
pessimista, sombrio e às vezes até mesmo catastrófico. É o resultado. Não tem como o adolescente chegar bem, né, nesse estado com tantas coisas negativas aí atrapalhando ele. Então, a partir da leitura do artigo, suas discussões, percebemos o quanto a adolescência na nossa cultura difere das outras. Nas sociedades não ocidentais, a puberdade é tratada com naturalidade, sendo marco de transição de conhecimento e uma passagem, enquanto na nossa é uma fase de crise, da catástrofe, das dúvidas. Então, a adolescência na nossa sociedade é horrível comparado com essas tribos, né, nativas. Então, estaríamos nós falhando com os nossos adolescentes de sociedade? Então, vale deixar essa pergunta aqui para a gente responder, né? Já que somos uma leitura dessa semana, queria deixar para o debate. É o que a gente está falando como sociedade, aí com os adolescentes. Então é isso, gente. Boa noite e espero que tenham gostado. Boa noite, obrigada.